Pessoal, hoje eu estava fazendo a minha devocional e um texto bíblico que foi a minha leitura me chamou assim muito atenção e eu tive assim uma compreensão de Deus assim tão tremenda sobre isso e eu queria compartilhar com vocês. Então acompanhe comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Porquanto assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido entre Jerusalém. Clama dizendo: assim diz o Senhor, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Essa, essa palavra, ela se refere ao retorno do cativeiro de Babilônia, quando Deus puniu, né, o povo por rebeldia e eles foram levados em cativeiro. Depois disso, houve uma segunda destruição de Jerusalém pelo Império Romano, mas perceba que o Senhor aqui está reforçando que esse território é escolhido por ele. Esse versículo que diz assim que ele estava um pouco indignado, mas as nações agravaram, né, essa indignação de Deus. E aí eu comecei a refletir geograficamente, comecei assim a refletir a respeito dos movimentos que tem para exterminar Jerusalém, para tomar aquele território, essa militância que a gente vê aí do Free Palestine, do rio ao mar. Quando eles dizem do rio ao mar, é do Jordão até o mar, extinguindo o povo de Israel e tomando posse daquelas terras. E é tão absurdo, mas é assim tão absurdo isso, e é uma coisa tão assim escancaradamente espiritual, porque se você olhar o mapa, experimenta olhar o mapa da região para você ver. Você precisa pegar uma lupa para enxergar o Estado de Israel. Os territórios árabes e de toda aquela região ali é enorme, é enorme. E eles têm uma faixazinha de terra do rio ao mar, né? E são pessoas que se destacam no mundo com 20% dos prêmios Nobel, né? E uma terra árida que eles tornaram habitável, tornaram uma terra produtiva, enfim, Deus mostra o prodígio na vida deles, na vida de Israel. Eu vejo que Israel está ali como guardião dessa cidade, porque ela é assim a relíquia de Deus, geograficamente falando, é um território escolhido. Eu já fui lá e eu vivenciei a presença palpável de Deus que tem. Eu quase desidratei chorando quando eu cheguei na beira do Mar da Galileia, onde tem uma réplica do barquinho. Quando estava subindo para Jerusalém, era noite, eu não sabia nós estávamos subindo de Tel Aviv e subindo para Jerusalém. O guia não tinha falado ainda e o meu coração começou a pulsar dentro de mim, parecia que veio na garganta. E eu comecei a chorar, chorar, e eu disse: meu Deus, onde eu estou? Quem está aqui? O que está acontecendo aqui? E aí o guia anunciou e começou a falar uma parábola sobre, né, quando Jesus esteve aqui, e aí ele falou que nós estávamos subindo para Jerusalém. Então, assim, é um mistério extraordinário que existe naquele lugar. É um lugar escolhido por Deus. Foi ali que Jesus pisou, foi nesse rio que ele foi batizado, foi ali que brotou a salvação, foi dali que brotou o evangelho, foi dali que ele foi assunto ao céu, e ele disse, quando ele estava sendo assunto ao céu, ele disse aos discípulos: vocês, da mesma forma como vocês estão me vendo subir, eu descerei, né, outra vez. Então, quer dizer, isso comprova que é um lugar geograficamente
escolhido por Deus. E toda essa luta que nós vemos em torno disso, qualquer um que estude um pouquinho vai ver que esse povo que luta ali contra Israel, eles nunca quiseram paz, nunca quiseram Estado, eles sempre quiseram exterminar Israel. Esse é o lema deles. E a gente percebe com isso que não tem uma razão explicável e obviamente que a gente tem que deduzir que é espiritual a questão, né? E eles estão ali, vão permanecer ali. Se você olhar a grandiosidade dos outros territórios e olhar para todo o armamento que eles têm, olhar que eles são atacados às vezes por inúmeras nações, é a mesma coisa que você olhar um elefante brigando com uma formiguinha, mas eles estão ali, guardados por Deus, porque há uma aliança, porque há uma promessa, porque há profecias a respeito e porque o próprio Jesus disse que ele voltaria e que ele escolheu aquele lugar, né? Então, assim, um, um pouquinho de gente, um exércitozinho, lutando contra o dono do universo, que criou todas as coisas por uma faixinha de terra, por um lugar que ele resolveu, que ele resolveu não, que é dele, que ele definiu como a capital espiritual do universo, porque você vai ver aqui em Apocalipse, no capítulo 21, assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, olhe o profeta aqui, perdão, o apóstolo, viu a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual descendo do céu, exatamente naquele lugar onde está a Jerusalém terrena. Então, este lugar é escolhido e determinado por Deus. Podem se juntar, está escrito, as nações inteiras no final dos tempos se juntarão para lutar contra o bichinho de Jacó, porque é assim que Deus chama eles, o bichinho de Jacó. E eles vão se reunir para lutar contra esse povo, para tentar engolir o único pedacinho de terra, o único lugar que Deus determinou que será a capital universal espiritual do mundo. Mas ele descerá do céu com a nova Jerusalém, fará tudo novo e fará descer naquele lugar geograficamente porque ele quer, porque é assim, porque é um propósito e ele sabe por quê. Então é muito tremendo a gente meditar sobre isso e é da gente ficar assim espantada de ver essa moçada que está aí se juntando a esse movimento, levantando essa bandeira, financiado por um grupo terrorista, né, gritando ali, Palestina livre do rio ao mar, como se pudessem vencer o próprio Deus. Eu fico pensando, ai desse povo, quando se depararem e quando caírem em si, com quem estão lutando e que causa é essa? Que causa é essa que eles estão defendendo? Uma causa do inferno que quer destruir um povo que se recusa a admitir o direito deste povo existir simplesmente porque ele foi escolhido por Deus e há um propósito e há uma aliança com os seus antepassados, né? Então eu fico pensando juventude brasileira, né? Com todo esse país maravilhoso que Deus nos deu, se juntando a um movimento que você vê assim que é uma causa absurda, absurda, que não faz sentido nenhum. Então confiemos no Senhor. Dele é a terra e tudo que nela há. E ele elegeu esse lugar. E quem luta contra a existência desse lugar e desse povo está lutando com o próprio Deus. Está medindo força com o próprio Deus. Que Deus tenha misericórdia, porque definitivamente essas pessoas não sabem o que estão fazendo.